Olá, tudo bem? Como vai você? Um bom dia, uma boa noite, uma boa tarde, eu não sei que horário que você vai estar assistindo este vídeo. O meu nome é Poleto, eu sou professor formado em automação industrial e residencial e sou responsável pelo curso de instalações elétricas aqui da Sala da Elétrica. Nós estamos aqui para conversar com vocês e mostrar para vocês, num curso relâmpago, que é possível vocês assistirem às aulas online, à distância, e conseguirem na prática os resultados que vocês esperam na construção de uma instalação elétrica. Para isso, a Sala da Elétrica preparou um curso rápido, um curso relâmpago, para você aprender alguns conceitos de instalações elétricas. Nesse curso, a gente vai falar sobre um interruptor paralelo, ou seja, a gente vai fazer uma instalação de um interruptor paralelo, que é o quê? É uma lâmpada comandada por dois pontos diferentes. Pode ser numa escada, pode ser num corredor grande, enfim. Você vai usar o paralelo onde a necessidade assim vier ao seu encontro. Então agora me acompanhe que a gente vai começar a falar sobre instalação de um interruptor paralelo em uma residência ou numa área de comércio ou mesmo dentro de uma indústria onde precisa fazer o controle de iluminação de uma lâmpada em dois pontos diferentes, tá ok? Pessoal, o primeiro conceito que eu quero passar para vocês é o seguinte: para a gente ter eletricidade, a gente tem que ter uma fonte geradora, correto? Numa residência, eu vou focar aqui agora a residência, qual é a fonte geradora que a gente tem? É a energia que a concessionária entrega para a gente lá no nosso padrão de entrada. Então, dentro da minha residência, a gente vai ter aquela fonte geradora. Em alguns casos, né, como o nosso caso aqui na área em que a gente se encontra aqui no ABC Paulista, a nossa concessionária entrega para a gente duas fases e um neutro. Essa é a fonte geradora que traz para dentro da minha residência a energia elétrica necessária para que todos os equipamentos funcionem, tá? Então, para a gente compreender exatamente eletricidade, a gente tem que estar sempre fazendo um desenho, um diagrama. Então eu vou mostrar para vocês como é que funciona esse diagrama já na instalação desse interruptor que a gente vai fazer, tá ok? Então, como é que funciona isso? Todo diagrama, ele tem alguns símbolos, tá? Então você tem que se acostumar a sempre fazer um diagraminha para a instalação que você vai fazer, até você chegar lá na frente e fazer um projeto elétrico, tá bom? Mas vamos começar aqui comigo. Me acompanhe. Bom, qual é a fonte geradora que eu tenho lá na minha residência? Uma fase. Eu vou pôr aqui fase 1 e o neutro, ok? Uma fonte geradora que na minha residência, na região onde a gente mora aqui no ABC Paulista é 127 volts, ok? Essa é a fonte geradora. Então vamos lá. A fonte geradora é a fonte que tem que chegar no equipamento que vai funcionar. Vamos supor que no caso aqui a gente tenha uma lâmpada. Acreditem que isso é uma lâmpada, tá bom? Se eu aplicar a fonte geradora no meu equipamento elétrico, ele vai fazer o quê? Vai funcionar. Então nós vamos colocar aqui uma lâmpada, um neutro na lâmpada, certo? O fase na outra lâmpada, ok? Então vocês podem notar que um receptáculo ele tem dois parafusos, beleza? Então, temos os dois parafusinhos, que no nosso diagrama está representado aqui, ó. Dois parafusinhos, um neutro de um lado e o fase de outro. O que vai acontecer com essa lâmpada agora, pessoal? Ela vai ficar ligada. Mas aí ela vai ficar ligada ininterruptamente. Enquanto tiver força na minha fonte geradora aqui, ó, essa lâmpada vai ficar. Então eu vou ter que apresentar para vocês agora mais dois conceitos que existem em toda a instalação. Nós temos proteção e nós temos controle na nossa instalação. Então o meu interruptor, a minha lâmpada, ou seja, ela vai ter que ser controlada por alguém e ela vai ter que ser protegida por alguém, tá ok? A proteção que eu tenho
é uma proteção que vem lá do meu quadro de distribuição de circuitos, que o pessoal chama de QDC, ok? Onde o disjuntor vai proteger esse circuito aqui, ó. Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre circuito elétrico, tá bem? E então, depois da proteção que eu faço no meu circuito, eu tenho que ter o controle, ou seja, eu tenho que ligar e desligar esta lâmpada quando eu necessito. Tem hora que não preciso, vou lá e desligo a minha lâmpada. Então agora a gente vai mostrar no diagrama como que a gente faz para poder fazer o controle desta lâmpada. Então eu vou mudar aqui, vou fazer um desenho de um contato elétrico, tá vendo? É um contatinho que se eu apertar, ele fecha, né? Se eu apertar de novo, ele abre. É o nosso famoso interruptor, tá ok, pessoal? É esse cara aqui, ó, interruptor, tá? Vocês vão ver que a parte traseira dele tem 2 parafusinhos, tá ok? Esses 2 parafusinhos, se você olhar no seu diagrama, ele vai ser esses 2 aqui, ó, os 2 parafusinhos, tá ok? Vou desenhar no meu diagrama a lâmpada. A lâmpada. A gente já sabe que a lâmpada tem 2 parafusinhos também, tá? E por indicação prática, eu vou falar para vocês isso daqui, ó. Sempre, quando você vai instalar um sistema de iluminação de 127 volts, você vai colocar o neutro direto na lâmpada. Então você não tem que pensar nada. Você vai pegar o neutro e vai ligar direto na lâmpada. Pronto. Tá ligado o neutro na lâmpada. Agora eu vou colocar o meu fase, que é o que vai levar energia elétrica para a lâmpada, no meu interruptor. Olha só, o nome já diz tudo, né? Ele vai interromper a passagem da corrente elétrica. Então eu vou ligar uma fase no meu interruptor, certo? E vai ficar faltando o que aí? A gente chama de retorno, né? Faltou um fio do interruptor até o meu componente elétrico. No nosso caso aqui, uma lâmpada. Pronto. Numa ligação simples, se eu acionar o meu interruptor, ele vai fechar o contato. Lembra que a fonte geradora, quando ela está em cima do componente, ele funciona? Então a minha lâmpada vai funcionar quando eu tiver essa diferença de potencial, que é a nossa fonte elétrica, a tensão elétrica, em cima dele. Quando eu faço ela passar pelo interruptor e eu fecho o interruptor, ela vai lá e liga a lâmpada e aí ela vai acender. Se eu quiser apagar a lâmpada, eu vou no meu elemento de controle, que é o meu interruptor, e abro ele, fazendo com que a lâmpada se apague. Tudo bem? Continuando com o conceito de diagrama elétrico, esse diagrama que a gente fez aqui, a gente chama ele de multifilar. Por que multifilar? Porque tem muitos fios, ou seja, ele está mostrando todos os fios aqui, tá bom? Esse tipo de diagrama, ele é conhecido também como um diagrama multifuncional. Todos os equipamentos elétricos, pelo Código de Defesa do Consumidor, ele tem que ter o diagrama multifilar. Por quê? Para qualquer pessoa leiga conseguir fazer uma instalação simples, tá? Aí corre o perigo, né? Às vezes a pessoa erra um fiozinho daquele diagrama que está descrito lá e aí a coisa não funciona. Então, para nós, profissionais da área da elétrica, a gente tem que usar um outro diagrama. Eu quero apresentar agora para você o diagrama unifilar, que é o diagrama que vai dizer para você aonde estão os componentes e quantos fios vão passar por dentro do eletroduto. Aí se você se habituar com esse diagrama, você vai ver que vai ficar bem mais fácil a ligação. Então, dentro da minha instalação, eu tenho aonde está o meu interruptor. No nosso caso aqui, ó, a gente vai fazer um interruptor simples. Eu tenho uma linha que é o eletroduto que passa lá na laje, tá ok? E eu tenho lá a minha lâmpada.
aí está o diagrama. Então, essa parte onde está o interruptor no meu diagrama, é lá onde ele está no lugar lá que eu vou fazer a ligação, perfeito? Essa lâmpada é onde? É lá no teto onde está, onde eu vou instalar o meu receptáculo para poder colocar a minha lâmpada, no caso, né? A gente viu que lá do meu QDC, do meu quadro de distribuição de circuitos, eu estou vindo com uma fase e um neutro. A fase e o neutro dentro de um diagrama, ela tem um símbolo, tá? Nesse caso aqui, ó, vai ser assim, ó. Fase é um traço reto, certo? E o neutro é um traço para a direita e um, ok? Geralmente tem mais um aqui, que é o fio terra. Deixa eu colocar numa cor diferente aqui para não confundir com o azul. Tá? Geralmente o circuito leva um fio terra junto, porque ao invés de uma lâmpada, pode ser uma luminária. Então essa luminária ela tem que ser aterrada. Então eu tenho que levar o meu fio terra lá. Nesse caso é uma lâmpada simples, eu tenho só 2 parafusinhos, um receptáculo. Então aqui a gente não vai usar o terra. Beleza. Aí presta atenção. Pelo multifilar, eu vou conseguir montar o meu fio, o meu unifilar. Tá ok? Que fio é esse aqui, ó? Não é o fio de fase? Não é esse fio branco aqui? Ele está indo aonde? No interruptor. Então, para o meu interruptor, eu vou ligar o fio fase. Aqui, ó, fio fase. Tá ligado aqui. Fase ligada aqui. Agora, eu falei para vocês, sempre que tiver iluminação 127 volts, fase neutro, o neutro tem que mandar direto para onde? Para lâmpada. Então, a lâmpada aqui, ó, tá vendo? A lâmpada aqui, ela vai ter o fio neutro. Fio neutro. Fio neutro. Então, presta atenção. O fase eu mandei para o interruptor e o neutro eu mandei para a lâmpada, tá ok? A lâmpada vai funcionar? Não, né? Tá faltando um fio, ó. Eu tenho que mandar um fio do interruptor até lá na lâmpada. Esse fio a gente chama de retorno. Então o símbolo dele é um tracinho pequenininho aqui. Aí, um tracinho pequenininho aqui. Tá bom? Geralmente, a gente põe uma letra. O interruptor que vai ligar a lâmpada, ele tem a letra A. O retorno vai ser o A. E a lampadinha aqui vai ser o A. Então, esse A é esse mesmo fio. Outra coisa que você tem que observar. Esse fio aqui não passou nesse pedaço de eletroduto e desceu aqui. Então, ele tem que ser representado aqui também. Retorno A. E eu tenho que representar o neutro que está passando aqui também, ó. Então, eu venho aqui e represento o meu fio neutro. Fio neutro. Beleza? Olha lá como que eu fiz. Eu vou sair do meu interruptor, vou para a minha lâmpada. Eu tenho aqui, provavelmente, uma caixinha de teto, aquelas caixinhas hexagonal. Aqui outra, que estão interligadas com um eletroduto, que está vindo lá do meu quadro de disjuntores, né, do meu QDC, e que está indo lá para a minha instalação. Eu vou descer dessa caixinha central um eletroduto até aquela caixinha onde eu vou ter o meu interruptor e vou lá na caixinha de teto instalar a minha lâmpada. Lembrando, a lâmpada tem que ter 2 fios, né, 2 condutores, ó, 1, 2. O meu interruptor, ó, eu tenho 2 condutores, um fase e um retorno, ó. 2 condutores, um fase e um condutor. Dessa forma, eu concluí a instalação do meu interruptor simples, tá ok? E para a gente já caminhar daqui a pouquinho para o nosso interruptor paralelo. O que eu quis passar para vocês? Que o eletricista ele tem que estar habituado a fazer o diagrama, né? Quando ele vai fazer como funciona o equipamento, ele faz um multifilar. Quando ele tiver que fazer um projeto elétrico de toda a planta,
ele vai fazer no esquema unifilar. Agora eu vou mostrar para você como é que a gente vai fazer a instalação de um interruptor paralelo. Muito comum, tá cheio de lugar lá, por aí, que tem esse tipo de interruptor. Entender como ele funciona é um passo não só para você aprender a instalar, como também para você fazer um conserto, né? Muitas vezes o pessoal muda o interruptor, troca o interruptor, inverte a ligação lá e não sabe mais fazer funcionar. Então, se você aprender a fazer a ligação, você vai entender direitinho como é que faz a manutenção. A primeira coisa que o eletricista tem que fazer é ser uma pessoa observadora, tá bom? Então, você tem que conhecer o equipamento que você vai instalar. Então, não é só comprar, fazer, colocar lá do lado e tentar ir correndo. Ó, você vai com calma. Primeiro, conheça o que você vai fazer. O interruptor, o receptáculo e a lâmpada, você já conhece, beleza? Depois eu vou dar uma dica aqui, como que você deve ligar a lâmpada, né, no receptáculo. A fiação no receptáculo, para poder fazer a lâmpada funcionar corretamente. O interruptor, a gente vai mostrar para você uma coisa que é importante você fazer quando você vai fazer uma instalação. O interruptor simples, você pode ver que ele tem 2 parafusos, perfeito? É aqueles 2 fios que eu tenho que mandar lá para a minha lâmpada. O interruptor paralelo, como que você pode ver? Ele tem 3 fios, 3 parafusos, aliás. Então eu vou ter que ligar nesses três parafusinhos aqui os fios. E de maneira correta para que ele fique funcionando paralelamente. Por isso que chama paralelo. Em paralelo a esse aqui, eu vou ter um outro também paralelo, numa outra distância, e eles vão funcionar junto para poder fazer com que a lâmpada acenda entre esses 2 paralelos, tá bom? Então eu vou fazer na lousa aqui o símbolo, né? Eu vou desenhar como ele é normalmente. Três parafusinhos, tá? É aquele que eu mostrei para vocês lá. Para eu fazer a instalação de um paralelo, eu tenho que ter 2 desse aqui, certo? 3 parafusos, tá? Então, o que eu desenhei na lousa, pessoal? Eu desenhei o interruptor, que tem a tecla de funcionamento dele, certo? Virado. Eu deixei os 3 parafusos aqui na lousa, ó. Os 3 parafusos aqui. Tá faltando eu colocar no meu diagrama multifilar o meu receptáculo. Então eu vou colocar aqui o símbolo da lâmpada, que já vai sugerir que ela tenha um receptáculo. O que quer dizer isso? Quer dizer que essa lâmpada vai ser comandada por 2 interruptores paralelos, tá ok? De 2 pontos diferentes. Quando eu vou ligar uma lâmpada num sistema que tenha 127 volts, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar um cabo de neutro e ligar direto na minha lâmpada, né? Então eu já faço isso, ó. Não perco tempo, não. Toda vez que eu faço um pinguinho assim, ó, uma marquinha assim, quer dizer o quê? Que tem uma derivação no fio. Eu vou ter que decapar o fio, eu vou ter que fazer uma derivação, isolar e mandar ele para minha lâmpada. Se eu passar com o fio direto, sem o pontinho, isso quer dizer que não tem derivação, tá bom? Para você não confundir as coisas, tá? A gente não tem que mandar o fio de fase para o interruptor? Mandar o fio de fase para o interruptor, não é verdade? Então, eu vou pegar aqui o fio de fase e eu vou mandar ele para o parafuso central de um dos 2. E aí você vai ver na sua instalação aonde o fase está mais perto do interruptor, ou desse ou daquele. Isso aí não importa, eu posso pôr o fase aqui ou lá, que não tem problema da ligação. Vocês lembram que a gente colocou da saída do interruptor para a lâmpada um fio de retorno? A gente vai fazer a mesma coisa aqui, ó. A gente vai pegar da lâmpada um fio de retorno para o interruptor.
E aqui é a mesma coisa do fase, né? Você vai pegar, ligar da lâmpada no interruptor que estiver mais próximo. Né? Às vezes tem uma diferença aí de distância. Se for simétrica, tudo bem, tanto faz de um lado ou do outro. Mas, a princípio, a ligação é essa. Em um dos interruptores, eu vou pegar o fio de fase e vou ligar no meio. No outro interruptor, eu vou pegar o fio e vou mandar ele direto para o receptáculo da lâmpada, ou para a conexão de lâmpada que houver lá. Depois, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o fio da parte superior e vou mandar direto para o outro interruptor. Vejam, aqui não tem conexão, ele só está passando, tá bom? Então eu mandei o fio daqui para cá. Eu vou pegar o outro fio, tá faltando um fio, né? São 3 fios. Eu ligo do outro direto lá. Vejam, são 2 linhas paralelas, né? Esse em paralelo com esse. Tranquilo, pessoal? Essa é a ligação dos fios no interruptor. Agora eu vou mostrar para vocês como que funciona o interruptor paralelo. Eu vou apagar essa parte aqui, ó, que é para mostrar para vocês como é que funciona. Dentro do interruptor, ele tem um contatinho. Então ele tem um ponto central e aí eu tenho o outro ponto aqui. O que são esses pontos, pessoal? Esses são os pontos de conexão, de contato internamente do interruptor. E aí eu vou mostrar para vocês. Eles têm uma lâmina que... Então o que eu estou fazendo aqui? Eu estou ligando esse fio, né, através dessa lâmina a esses 2 pontos, ó. Eu estou ligando aqui. Quando eu apertar a tecla, ele vai encostar nesse contatinho aqui. Então, daqui para cá, ele vai ter continuidade, ele vai permitir a passagem da corrente elétrica. Daqui para cá, nessa situação aqui, ó, ele está aberto. Tá bom? No outro, a mesma coisa. Do ponto central, eu vou ter uma ligação para cá, ele está encostado aqui, aqui ele está desencostado. Beleza? Agora vamos ver como é que funciona eletricamente esse circuito. Eu vou ter a tensão vindo por aqui, ele não está conectado aqui, então ela vai passar por aqui, vai vir aqui, vai passar por aqui porque está fechado aqui, vai vir no fio e vai fazer o quê? Vai acender a lâmpada. Então, se os 2 interruptores paralelos estiverem nessas 2 condições, a lâmpada está acesa. Tranquilo? Como é que eu faço para apagar ela? Eu posso apagar ela nesse interruptor ou nesse interruptor. Eu vou apagar ela nesse interruptor. O que é? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar e vou fazer com que a lâmina se afaste do contato e a outra parte se encoste, né? Ela encoste no outro contato. Lembra? Ela estava encostada desse lado e desligada desse. Aqui, ó, eu vou tirar ela do contato e vou ligar aqui. O que aconteceu agora? Eu interrompi, por isso que ele chama interruptor. Eu interrompi a passagem da corrente. Vamos seguir novamente o nosso circuito? Ó, ele vai passar por aqui, vai vir por aqui, a lâmina continua encostada, a corrente vai vir por aqui, vai passar por aqui. Quando chega aqui, ó, ele está aberto. A lâmpada está apagada, tá bom? Como eu faço para acender a lâmpada? Eu posso acender ela por aqui ou posso acender ela por aqui. Vamos acender ela por esse lado aqui. Então eu vou acionar o meu interruptor. Para acionar o interruptor, o que vai acontecer? Essa parte aqui vai desencostar, certo? Ela vai abrir e essa parte de baixo, ela vai encostar. Ok? Ela vai dar continuidade do centro para cá. Então vamos ver o que acontece com a lâmpada. Eu vou mandar o fase aqui, ela vai entrar aqui, agora ela está desse lado, certo? A fase vai vir por aqui, ó. Está encostada aqui, não tá? Aí eu venho aqui, a lâmpada acendeu. Tranquilo? Se eu quiser apagar, mesmo esquema, eu posso apagar por aqui ou apagar por lá.
Entenderam, pessoal, como funciona o interruptor paralelo? Eu só coloco a fase em um deles, no outro eu coloco o meu retorno, e entre esses dois eu faço uma ligação em paralelo, ó. Ele sai daqui, vai para lá. Ele sai daqui e vai para lá. Esse é o diagrama multifilar. É claro que esses fios vão sair de um eletroduto, vão passar por uma caixinha de teto, vai para outro lugar e vai descer lá no outro interruptor. Então agora a gente vai fazer o diagrama unifilar para vocês entenderem melhor como é que funciona essa parte. O unifilar, eu faço só um traço, lembram? Por isso que ele chama unifilar. Eu vou fazer um traço só. Então eu venho fazer daqui, ó. Vou representar a descida de um eletroduto até o meu interruptor. Agora eu vou pôr o interruptor, uma bolinha com um tracinho. Depois eu vou vir aqui, vou colocar a minha lâmpada. E eu vou vir do outro lado para instalar o meu outro interruptor paralelo. Bem, eu tenho um fase e eu tenho um neutro. Esse é o circuito de iluminação da minha residência. Então esse condutor, ele tem que estar vindo de um disjuntor. Em algum lugar tem que ter a proteção, lembra? Agora a gente vai fazer o controle. Eu coloquei desse lado aqui uma fase na parte do meio do meu interruptor. Então, da instalação tem que ir um fio de fase para lá. Então, esse fio de fase, ele vai até o interruptor. Tá aqui. Tá bom? Eu falei que o fio neutro a gente tinha que colocar direto na lâmpada. Então, o neutro eu vou colocar direto na lâmpada, tá? Como ele passa por aqui, eu vou colocar ele aqui também. Esse fio neutro, ele pode ir para toda a minha instalação, ok? Então, ele vai passar aqui também. Ele vai seguir instalação afora. O que eu posso fazer com o fase? Mesma coisa. O fase vem aqui, ele pode estar aqui, ele pode estar aqui e ele estará aqui. E daqui ele vai para toda a instalação. O que eu fiz com esse fio de fase? Nessa caixinha de passagem onde ele está passando na minha instalação, eu faço uma derivação. Eu decapo o fio, coloco lá o condutor que vai descer até o interruptor e vou colocar uma fita isolante para poder isolar. E o fio de fase continua. Da mesma forma que nessa caixinha que passar o fio neutro, eu vou derivar um fio para minha lâmpada. Geralmente lá a gente deixa 10 centímetros de espaço, que já é o suficiente para fazer a ligação. Depois, o que eu falei para vocês? A gente tem que ligar um fio de retorno no outro interruptor. Se em um eu coloquei a fase, no outro, no centro do interruptor, eu vou colocar o retorno. O fio de retorno é um fio pequenininho. Ele vai vir, vai passar por aqui, vai vir, vai descer aqui e vai na minha lâmpada. Na minha lâmpada. Né? Quantos fios tem nessa lâmpada? 1 e 2. Quantos fios tem nessa lâmpada? 1 e 2. Opa, a ligação está correta. Tá? Agora eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que ligar os dois fios, que é o paralelo. Tá bom? Então o que eu vou fazer? Eu vou sair desse aqui com 2 fios. Ele vai passar por aqui. 2 fios. Ele vai na lâmpada? Não, ó, na lâmpada já tem 2 fios. Ó, eu já desci 2 fios, então esses 2 fios não vai. Ele continua. 1, 2. Aí ele vai descer lá no outro interruptor. 1, 2. Eu tenho 3 fios aqui, ó, nesse interruptor. Quantos fios tem lá? 3 fios. Eu tenho na lâmpada 1, 2. 2 fios. Quantos que eu tenho aqui? 1, 2, 3 fios. Ó, 1, 2, 3 fios. Para mim separar esses dois retornos do paralelo, que são esses 2 fios que estão vindo por fora aqui, desse fio de retorno, eu ponho a letrinha que a gente falou
para vocês inicialmente. Letra A, letra A, letra A. Ok? Para vocês saberem de qual é o interruptor. Beleza? Lá na minha planta, eu vou pôr as letrinhas também para mim saber qual que é da onde está vindo o condutor. Nesse caso, a gente vai deixar só desse jeitinho aqui para você entender quantos fios tem em cada local e da onde eles estão vindo, tá bom? Então, ó, na minha fonte geradora, que está sendo protegida por um disjuntor, está vindo um fase e um neutro. No nosso caso, ele é 127 volts, tá bom? Entre fase e neutro. Eu mando o neutro direto para a minha lâmpada, então o neutro vem e desce na minha lâmpada. Eu mando fase para o centro de um dos dois interruptores paralelos, nesse caso foi esse do lado esquerdo aqui. Aí o fase vem aqui. Ah, mas o fase está representado lá. Se o fase está representado aqui, é porque, e ele está descendo aqui, é porque nesse local aqui, ele tem uma derivação, tá bom? Depois eu represento os outros fios, os 3 retornos, que vai ficar aqui, ó, 1, 2, 3, eu tenho 1, 2, 3 retorno, um retorno que vai direto para a lâmpada, esse aqui, né, que vai direto para a lâmpada, ele vem do centro do interruptor, e os outros dois, eles vão direto, sem nenhuma ligação. Então, os outros dois saem desse interruptor, desse, vão para esse interruptor. Faltou eu dizer, para quem estiver interpretando o meu diagrama, qual o número do circuito que eu estou utilizando. Então, lá na saída do disjuntor, o disjuntor vai ter um número, né? Você vai pôr um número para você saber. Nesse caso aqui, ó, eu ponho um tracinho, um número e um tracinho. Então, quem estiver lendo isso daí vai entender aqui, ó, circuito número 1. Na legenda a gente coloca iluminação. Então, aqui, circuito 1, aqui, circuito 1 e aqui, circuito 1. Tá? Então, você está vendo que todo o circuito 1 está passando por toda a extensão dessa instalação e ele está fase e neutro como circuito 1. Agora a gente vai fazer a legenda. Eu vou fazer o traço. Eu estou falando fio, mas pode ser cabo também, tá bom, pessoal? Com isso eu concluí a minha legenda. Posso colocar na legenda também? Beleza? Bem, pessoal, o que a gente mostrou para vocês? Eu tenho que levar para a minha lâmpada, para ela acender, a fonte geradora da minha instalação. Quem é a fonte geradora? É aquela tensão que a Eletropaulo, ou a Enel, ou a CEMIG, ou a empresa, a concessionária de energia entrega lá no padrão de entrada. Para essa lâmpada funcionar, eu tenho que aplicar em cima dela 127 volts, certo? 127 volts. Eu tenho esses 127 volts aonde? Na saída de um disjuntor, que é o meu dispositivo de proteção, mais um fio de neutro do barramento de neutro que eu vou ter lá no meu quadro de distribuição de circuito, meu QDC. Depois eu vou fazer o quê? Eu vou ligar o meu interruptor paralelo da forma que eu posso acionar ele de um lado, a lâmpada acender, apagar do outro. Eu posso acionar de outro lado, ela acender e apagar desse. Então, eu posso apagar ou acender aonde ele estiver. Lembrando, o fase vai sempre no meio de um dos dois lados, o retorno sempre vai no meio de um dos dois lados e o neutro sempre vai direto na lâmpada, tá bom? E depois, eu tenho um fio de retorno, que vai aqui no meio, e 2 fios que vai seguir pela minha tubulação. Ele vai sair de um, vai subir até a caixinha de teto, vai até a outra caixinha de teto e vai descer até o meu interruptor. Agora a gente vai mostrar para você na prática como é que a gente faz essa instalação, ok? Bem, pessoal, agora me acompanhe na parte prática, que eu vou mostrar para vocês que se você tiver atenção na hora de fazer o circuito unifilar, você vai conseguir fazer
no local de instalação o mais fácil possível. Você vai ter o melhor entendimento. É isso que eu quero tirar nesse vídeo, aquela coisa de que se eu não fizer presencial, eu não vou conseguir fazer no dia a dia. Uma outra coisa muito interessante do curso online, esse que a gente está falando para vocês aqui, é o seguinte: você esqueceu alguma coisa, você vai lá no vídeo, rebobina o vídeo, né? Vê de novo e vai em frente, né? Na aula presencial não, se você fez ela e está continuando o curso, você só vai poder tirar dúvida com o instrutor durante o seu curso. Então, o curso online, ele tem essa vantagem, você poder rever várias vezes aquela instalação. Então, vamos acompanhar comigo. Eu vou pôr aqui no nosso painel didático o que a gente viu lá na outra aula, que era o diagrama unifilar. Primeiro, eu vou representar os eletrodutos, tá ok? Então, eu tenho um eletroduto, que lá no meu diagrama unifilar eu representei por um traço, né? Eu estou chegando numa caixinha de derivação. Dessa caixinha de derivação, eu vou interligar com um eletroduto da caixinha de teto para a caixinha. Eu vou ter um eletroduto que eu vou ligar da caixinha de teto para outra caixinha de teto, né? E vou fazer a ligação de um eletroduto da caixinha de teto e até o meu interruptor, da minha caixinha do meu interruptor. Lembrando aqui que nosso ponto de luz nós vamos deixar nessa caixinha de teto aqui. Então lá no nosso diagrama unifilar, a gente fez mais um eletroduto para o nosso sistema de iluminação. Mas aqui a gente não tem, então ele vai acabar aqui. Agora eu vou representar nesse painel a mesma coisa que eu representei lá no nosso quadrinho no nosso diagrama unifilar. Está chegando do meu quadro de distribuição um fase, certo? Que eu vou tirar o fio aqui para vocês verem, ó, é um fase e um neutro, que é esse fase aqui, que passa para a caixinha de lá. Então eu vou pôr aqui o fase, então ele vem de lá, ó, passa aqui e vai embora. Então aqui eu tenho um outro eletroduto que vai lá para outro lugar. Então o condutor de fase, ele está saindo de um disjuntor, está passando por essa caixinha, ó, esse fio preto, vem para cá, está passando aqui, ó, o outro fio preto aqui e está indo embora na minha ligação. Para mim, isso daí é o circuito número 1, que é aquele circuito de iluminação. Junto com o circuito de iluminação, eu tenho o quê? O fio neutro. Então eu tenho que vir desde o quadro de ligação, né, do meu QDC, onde estão os disjuntores. Do barramento de neutro eu vou tirar um fio e ele vai vir para cá. E ele vai acompanhar esse fase até o fim do sistema de iluminação. Ó. E vou dar um número para esse circuito. Lembra lá? O circuito era o circuito número 1. Circuito número 1. Circuito número 1. Agora o que eu fiz? Eu passei o neutro aqui. Ele veio para cá. Olha ele aqui, ó. Vai passar aqui. Eu vou derivar esse fio para o meu receptáculo, né? Eu vou derivar esse fio lá para o meu receptáculo onde eu vou ligar a minha lâmpada. Depois, o que eu tinha que fazer? Eu tinha que passar um fio, dois fios que era ligado de um interruptor até o outro. Dois fios diretos. Se vocês perceberem aqui, ó, dois fios que eu pus na cor branco, certo? Eles vão passar por esse eletroduto, vão vir por esse eletroduto aqui, vai chegar nesse eletroduto e vai chegar até aqui, ó. Até a minha outra caixinha onde vai estar o meu outro interruptor paralelo. Perfeito? Então eu vou fazer a indicação dessa daqui. Eu vou pôr dois fios aqui. Eles passam por aqui. Eu vou pôr dois fios aqui. Eles seguem. Vão descer aqui. Dois fios para mim ligar o meu interruptor paralelo. Dois fios. Então,
Da mesma forma que está lá naquele diagrama unifilar, eu estou fazendo aqui no eletroduto. Então você vai pegar 2 fios dessa caixinha, pelo sistema que você estiver da sua instalação, você vai descer 2 fios lá no outro interruptor e assim você já passou a ligação do fio paralelo. Agora nós temos alguns detalhes, certo? Primeiro detalhe, eu vou ter que ligar um fio fase aqui, certo? Ó, um fio fase. Então eu vou ter que colocar a indicação do fio fase. Essa é a indicação que nós temos lá no nosso diagrama unifilar, tá ok? Ele está aqui, ó, e tem um fio fase da iluminação passando aqui. Eu vou ter que fazer o quê? Eu vou fazer uma derivação. Primeiro eu vou fazer as indicações no quadro, para depois vocês entenderem como que é, tá? Eu vou ter que pegar o fio de fase e passar para cá. Então eu tenho uma derivação que eu tenho que fazer. Esse fio aqui, ó, é o fio que está chegando aqui embaixo. Então é esse fio que nós vamos derivar ali. Aguarda um minutinho que nós vamos terminar a instalação. Agora, eu falei para vocês que o fio neutro ele tinha que ir direto para o eletroduto, para o receptáculo. Então, ó, eu vou pegar um fio aqui e vou emendar ele, ó. Eu peguei até um fio aqui, ó. Eu deixei para vocês. Eu vou colocar um fio aqui, vou derivar para o meu receptáculo. Depois está faltando o quê? Pelo nosso diagrama unifilar, tá faltando um retorno que vai do meio do meu interruptor paralelo até o nosso receptáculo. Então, é mais um retorno. Lembra que a gente deu a letra A para ele? Tá ok? E é isso aí. Agora que eu fiz toda a representação, vocês podem notar que é a mesma coisa do diagrama unifilar, é igualzinho, não muda nada. E você consegue enxergar lá no seu diagrama unifilar quantos fios vão ter que passar em cada eletroduto. Então vocês vão ver lá, do eletroduto que chega na caixinha desse paralelo aqui, são 3 fios. 1, 2, 3, ó. Nós temos 3 fios, certo? Da caixinha que vai para outra caixinha de teto, eu tenho quantos fios? Ó, 1, 2, 3, 4. Eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Ah, Pauleta, e esse fio aqui? Esse fio aqui vai ficar aqui, ó. Nós vamos derivar ele. Ele vai estar ligado no fio fase para poder fazer o funcionamento do nosso neutro, da nossa lâmpada. Vai sair 4 fios aqui, vai chegar 4 fios lá, ó. 1, 2, 3, 4, que é esse fio que a gente tá fazendo aqui, beleza? Para descer na minha caixa são quantos fios? Deixa eu tirar aqui para você ver, ó. 3 fios, ok? 3 fios. Quantos fios tem aqui, ó? 3 fios. Então, a ideia de você fazer o diagrama, de você riscar, é exatamente essa. Para você não perder a atenção de quantos fios vão para a sua instalação. Desculpe aí. Tá bom? Agora eu vou fazer as conexões para você verificar como é que a gente faz. Primeira coisa que eu vou fazer a derivação do fio fase que vai para o meu interruptor. Então, dá uma acompanhada comigo. O primeiro fio que a gente tem que fazer é o fio de fase, tá vendo? Ele vai derivar no fio de fase do circuito de iluminação. Então, mais para frente, né, no próximo vídeo aí, a gente vai falar de ferramenta para eletricista, tá? Não perca o outro vídeo, o terceiro vídeo, que a gente vai falar sobre ferramentas elétricas, tá? Tem gente que gosta de trabalhar com alicate universal, tem gente que gosta de trabalhar com alicate de bico, tem gente que gosta de trabalhar com decapador, aquele automático. Aqui, como é uma instalação simples, eu vou fazer só 2 emendas, então eu vou usar o alicate de bico, só para vocês entenderem. Eu vou deixar o fio para não ficar muito comprido, né? Toda vez que eu vou fazer com um alicate, sem ser o decapador, eu vou apertar o fio sem apertar muito, apenas para mim morder a capa. Vou virar 90 graus, ó, e vou fazer de novo, para lá e para cá, para lá e para cá. O meu dedo é o que faz o alicate assim, ó, abrir e fechar, ok? A mão toda suja aqui, né? Eu vou segurar o fio com esses dedos aqui, ó,
certo? E o meu dedão vai ser a alavanca para mim poder abrir o fio, certo? Desse jeito aqui, ok? Eu vou abrir o fio, aqui, já abri o suficiente, tá ok? Agora eu vou decapar aqui, aperto, viro, aperto, viro. Eu faço isso, vocês vão aprender a fazer isso com o tempo, tá? Ganhar essa sensibilidade. Decapei o fio. Com o próprio bico do alicate, você vai abrir e vai fazer o alicate, fazer aqui um furo. Então com o alicate, com o bico do alicate, né, eu vou abrir um caminho aqui para me poder passar o fio. Ó, tá vendo lá o caminho? Eu vou colocar ele aqui, vou passar ele, eu vou passar ele lá dentro, aqui ó, beleza? E agora com o alicate ou com a mão mesmo, mas é legal com o alicate para ficar uma emenda bem pertinha, né, bem presa. Eu vou passar aqui, ó. E eu vou fazendo este movimento aqui, ó, pessoal. Eu vou mostrar para vocês como é que eu estou fazendo aqui. Eu vou pegar o alicate e vou ficar apertando ele, fazendo esse movimento. Certo? Ó, aqui. Tá vendo a minha mão atrás aqui? Aqui, ó. Hã? Certo? Para quê? Para que ele fique bem preso. Tá bom? Agora a gente vai isolar essa emenda aí. Ó, a gente vai pegar a fita isolante. E a ideia é que a fita isolante fique sempre bem presa. Ela tem uma cola, então o importante é você não ficar colocando muito a mão. Então nós temos uma técnica de colocar ela aqui, ó, que é colocar ela no meio do fio, certo? Segurar ele aqui, ó, e enrolar. Agora, quanto mais eu aperto, mais ela fecha. Então eu venho aqui, vou levando ela no sentido para cobrir a emenda. Quando eu achar que ela já está bem feita, eu vou segurar a parte de trás dela, onde não tem cola, e vou puxar. Tá vendo? Eu não pus o meu dedo na cola. Aí agora eu dou uma terminadinha. Agora a gente vai fazer a outra emenda, tá bom? Me acompanha aqui. Eu vou passar no meio, aqui ó. Vou fechar e vou fazer esse movimento. Nesse sentido. E com o alicate, naquele movimento de aperta e abre, no sentido também. Eu quase fiz um outro fio, ó. Fica bem apertado, não corre e não dá mau contato, que essa é a intenção da emenda, né? Ela não ficar frouxa e não dar nenhum mau contato. Agora vamos isolar daquela forma, vamos colocar a fita isolante no meio aqui, ó. Agora a gente vai ligar o receptáculo, nesse caso aqui, eu tenho 2 fios, né? Lembra lá que o receptáculo tinha 2 fios para mim fazer a ligação? Então eu vou ter que ligar aqui. Olá pessoal, eu queria abrir uma parte aqui para explicar uma coisa para vocês que é muito importante quando a gente está exercendo a nossa função. A gente tem que pensar sempre na nossa segurança, correto? Eu comecei a fazer a minha instalação aqui e eu esqueci do equipamento. Ele é essencial para a gente fazer, trabalhar com eletricidade, que é o nosso óculos de segurança, ok? Então vocês nunca vão fazer uma instalação sem o óculos de segurança, é extremamente importante, porque qualquer coisinha que vier no seu olho, ele pode ser irreversível e deixar você cego, tá bom? Então, corrigindo agora, nós vamos trabalhar com o óculos de segurança e vamos fazer a ligação do nosso receptáculo. Vou decapar aqui o fio, né? Vou ligar. Eu vou abrir aqui o fiozinho, vou ligar ele. Vou ligar aqui, ó. Vou decapar o outro. Abrir o receptáculo. O legal do diagrama unifilar é que ele fala para você quantos fios tem que ir em cada lugar. Pelo diagrama unifilar, aqui no receptáculo eram 2 fios.
No receptáculo eu tenho 2 locais para colocar 2 fios. Então não tem como eu não errar. Eu vou deixar ele só assim, pessoal, sem fixar ele numa base, porque você vai verificar que tipo de luminária você vai pôr. Você vai pôr um plafond, né, o plafonier, que é o nome correto, né, uma luminária ou de alguma forma um suporte para colocar o soquete na hora de fazer a lâmpada funcionar. Eu vou deixar ele solto aqui, que é para vocês verificarem como que é feita a ligação. Agora que eu já fiz todas as ligações, tá faltando ligar o quê? O nosso interruptor, beleza? Então eu vou pegar aqui o interruptor. Esse aqui foi aquele que eu mostrei para vocês. Esse é o tradicional, é o que vocês mais encontram no dia a dia, tá bom? Mas pode ter alguns modelos diferentes, que é esse modelo aqui, ó. Então eu vou ligar com esse outro tipo de interruptor, que é o interruptor que vocês conseguem aí no dia a dia, tá? Por isso é importante você verificar, antes de fazer a instalação, o interruptor que você está usando, né? O equipamento que você está usando. Aonde liga, aonde vai o neutro, onde vai o fase, onde vai o retorno. Tudo isso daí você tem que fazer uma verificação prévia antes de você até de mandar comprar o equipamento, tá bom? Eu vou ligar aqui numa fase, no polo aqui. Pronto, os 3 fios estão ligados. O fase, que é no meio, e os 2 da ponta que a gente verificou lá como é que está. Eu vou colocar ele no suporte, vou pegar o outro, nós vamos ligar o outro. Eu vou cortar o excesso de fios aqui. Agora a gente vai instalar a lâmpada e a gente vai verificar se está tudo funcionando direitinho, tá bom? Bem, pessoal, agora a gente vai fazer o teste, ok? A gente vai verificar se eu consigo acender ele aqui. Eu vou... Ixi, ele travou, rapaz. Eita, aqui. Coisas ao vivo é assim mesmo, pessoal. Olha lá. Eu acionei ele aqui, eu tenho a possibilidade de desligar essa lâmpada de 2 pontos diferentes, desse interruptor e desse. Como eu liguei desse, eu vou desligar desse lado aqui. Pronto. A lâmpada está apagada. Eu tenho a possibilidade agora de acender ela dos 2 lados. Então eu vou ligar daquele lado de lá. Liguei a lâmpada, ela está funcionando e eu desligo a lâmpada. Então um teste que a gente costuma fazer é exatamente esse. Eu ligo aqui, desligo lá, certo? Eu volto a ligar ele por aqui e desligo aqui. Isso quer dizer que o meu interruptor paralelo está ligado adequadamente. Como vocês puderam perceber, não é difícil de você fazer uma ligação desde que você entenda o diagrama. Então o importante é você saber os fios, da onde eles estão indo, para onde eles estão vindo, de onde eles estão vindo, quantos fios vem aqui, quantos fios vai para outra caixinha, até chegar, tá vendo, ó, os 2 fios da lâmpada aqui, ó, 2 fios da lâmpada, até chegar os 3 fios no interruptor, e assim a gente consegue fazer a instalação. De novo, olha só, pela internet, de longe, online, como vocês queiram, EAD, todas essas coisas via internet, ela vai funcionar normalmente, tá? E ainda você tem a possibilidade de poder rever o vídeo quantas vezes você quiser até poder tirar todas as suas dúvidas. No próximo vídeo eu vou mostrar para vocês que as técnicas de instalação para diferentes pontos acender em um mesmo lugar mudaram bastante. A gente tem mais coisas, mais técnicas novas e eu vou mostrar para vocês que a gente não vai precisar de tantos fios assim
para poder fazer a ligação de 2 pontos diferentes, ou 3, ou 4, ou 10 pontos diferentes, acender apenas um ponto de iluminação. Então aguarde a gente que no próximo vídeo a gente vai continuar com com o nosso treinamento relâmpago de instalações elétricas. Fique com a gente.